estamos de volta com mais um episódio do A Casa é Sua, seu podcast do mercado imobiliário, um papo descontraído sobre o mercado imobiliário, hoje com uma participação muito especial. Ela que nasceu no mercado imobiliário, podemos dizer assim, e está à frente hoje de uma das grandes empresas e mais tradicionais empresas do mercado imobiliário baiano. Seja bem-vinda, Luciana Segura. Obrigada, Thaís. É uma honra estar aqui com você hoje. Olha, para mim que é muito especial. Primeiro, vamos já quebrar esse gelo. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história com o Lu, porque a gente se conheceu, nem tem muitos anos, né, Lu? Não. Acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Luciana convidou a mim e a Afonso Henriques para conhecer um pouquinho, né, conhecer a história da empresa e a gente fazer esse entrosamento aí no mercado. E eu falo para vocês que foi uma conexão, assim, de imediato. Porque é uma pessoa, e vocês vão perceber aqui ao longo da conversa, toda essa conexão e o quanto ela tem para contribuir aí com o mercado imobiliário. Eu acho que essa nova fase do mercado, né, Lu? Então, conta aí um pouquinho pra gente. Primeiro, eu acho que é importante falar, você que, assim como eu também, né, nasceu de uma família que é tradicionalmente do mercado imobiliário, então posso dizer que você já nasceu vindo movimentações, vindo muita conversa sobre o mercado imobiliário baiano. Como é que foi para você essa aproximação? Foi uma coisa instantânea para você? Você sempre quis estar onde você está? Foi natural, não foi? Conta um pouquinho pra gente, não? Assim, não houve outra vida para mim. Eu acho que assim como para você, né? Então, foi muito natural. Eu digo sempre, minhas férias eram estar na construtora. Desde quando eu tenho memória. Sim. Né? Então, a gente morava na mesma rua da construtora, eu atravessava a rua e estava no escritório. Fim de semana, meu tio me colocava no colo e a gente ia dirigindo até a obra, que era atrás ali do prédio, da nossa rua, né? Então, eu estava sempre nos canteiros com ele. Com meu pai, eu ia para os bancos com ele, porque meu pai sempre foi o do administrativo, então eu passeava com ele pelos bancos. Então, assim, para mim, não existiu outra vida, sabe? Foi muito natural mesmo, muito né? natural. Você sempre se imaginou já na construtora? Na verdade, eu não imaginei de outra forma, assim. Então, eu não fui aquela criança que dizia, eu vou ser professora, eu vou ser... Eu não sabia o que eu ia ser, e quando me perguntaram se eu ia fazer vestibular para quê? Eu para engenharia civil. Né? Então, não tive outro pensamento, assim. Aquilo assim, o seu meio sempre foi muito aquilo, você respirava aquilo e respira até hoje, né? Respiro. Hoje eu comecei a, né, ter os meus hobbies, os meus interesses fora da construção, mas assim, eu sou feliz fazendo o que eu faço hoje. Então eu respiro isso com muito prazer. Isso a gente percebe muito, assim, a gente participa de reuniões juntas, eu posso falar para você o que eu percebo, é uma leveza muito grande, né? Você transmite essa leveza e principalmente essa verdade. E é muito bom quando a gente pode trabalhar com a pessoa do outro lado que você tenha certeza que é a verdade. Então, doa quem doer, o que acontecer ali, você sabe que você está tendo a verdade do outro lado. E isso é muito importante no nosso mercado, assim, para a gente ter a certeza que a gente está trabalhando com a verdade. Então, você transmite isso, viu, Lu? Eu fico feliz, porque realmente é a minha intenção, né? Eu sou muito transparente. Sim. Né? Às vezes até demais. Mas eu não consigo ser diferente, eu sou muito espontânea, então, assim... eu acho que essa é a melhor forma da gente se conectar com as pessoas. E o meu trabalho, basicamente, é me conectar com as pessoas, né? Principalmente quando a gente fala da parte das vendas, que é a nossa maior relação. Então, se eu não me conectar com as pessoas com quem eu me relaciono, elas não vão acreditar em mim, consequentemente, não acreditam no meu produto. Com certeza. Então, eu não consigo trabalhar de outra forma. E assim, falando de sucessão familiar, né? A gente sabe a importância que numa grande empresa, né, olhar um pouco para trás, ver o tanto que foi construído, ao mesmo tempo manter essa história. E como você falou, acho que quando acontece isso de uma forma natural,
é o melhor dos mundos, né? Para quem lá, seu pai, seu tio, que construíram todo esse legado aí para vocês. Porque acontece em muitas empresas, assim, que não tem essa sucessão, Sim. né? Que depois dos anos passam e nenhum filho teve interesse, não tem aptidão, não tem gosto realmente pelaquilo, né? Não tem o amor que foi depositado há tantos anos atrás. Como é que foi esse processo para vocês? Hoje você é quem está à frente da construtora Segura. É uma responsabilidade também muito grande. E é muito bom ver uma mulher na frente aí com esse papel, com essa responsabilidade, Lu, também, né? Foi muito natural estar onde eu estou agora, ocupar a posição que eu ocupo hoje dentro da empresa. Foi algo que eu construí ao longo dos anos. Não foi de uma hora para outra. Então, foi realmente uma construção, né? Diretamente, vamos lá, como dedicação mesmo, exclusiva à empresa, eu estou lá desde 2007, que foi quando eu me formei. Eu sou formada em arquitetura, né? Acabou que eu não cursei engenharia, que eu tanto sonhei, eu cursei arquitetura. Então, mentira, eu cursei engenharia, mas eu abandonei a engenharia. Eu cursei as duas em paralelo. E aí, no momento, eu tive umas questões pessoais fora da faculdade, e aí eu não tinha mais condições de seguir com as duas faculdades, porque eu estudava nos 2 turnos, né? E eu abandonei a engenharia porque eu me encontrei com a arquitetura. A arquitetura me trazia a métrica da engenharia, a exatidão da engenharia, mas me trazia o sonho, me trazia o criativo. Então, com a arquitetura, eu me encontrei profissionalmente. Você sabia que é a profissão que eu assim, escolheria? Se eu não tivesse a minha profissão, o que é que você escolheria? Arquitetura. É uma profissão que me fascina mesmo. Esse é um curso que eu gostaria de ter feito, sabe? Eu acho que ele, assim como a administração, ele tem muitas vertentes. Muitas. E isso me encanta, assim, muitas. Sabe? Muitas, você tem muito para onde ir com a arquitetura, né? A arquitetura, ela me abriu um leque de possibilidades incrível. Então, assim, eu cheguei a atuar como arquiteta fora da construtora, né? No horário fora do expediente. Então, logo eu formei e casei na mesma semana, né? Eu recém-casado, trabalhava 16, 18 horas por dia, até que eu tive meu primeiro filho, aí eu acalmei. Mas, assim, engraçado é que quando eu me inscrevi para o vestibular de arquitetura, foi porque minha mãe me mandou me inscrever para o vestibular de arquitetura. Me mandou, não, me orientou, me sugeriu. Eu nem sabia o que o arquiteto fazia na prática, sabe? Eu falei, minha mãe, eu vou fazer arquitetura para quê? Porque você vai gostar e tal. Brincadeira interna, ela não acreditava que eu ia passar em engenharia, porque eu só queria fazer o vestibular da Federal e eu só queria fazer para engenharia. Eu não queria fazer outro vestibular. E eu passei. Então, assim, eu passei nos 4 que eu fiz e acabou que eu só segui mesmo com a arquitetura. Mas, assim, retomando, né, estar onde eu estou hoje foi uma construção. Então, foi uma construção e um fortalecimento meu, uma autoafirmação também minha, sabe? Deu eu mesma confiar em mim. Assim, na minha capacidade profissional, na minha capacidade técnica. E isso foi também com muito estudo, com muita dedicação, eu comigo mesma. Sabe o que eu acho muito bacana, assim, quando eu comecei aqui a falar, foi justamente falando sobre essa questão da conexão. E a gente se conecta muito com pessoas que a gente percebe que tem muito em comum, mesmo sem conhecer direito. E isso é muito bacana quando acontece, e isso aconteceu comigo e Luciana, assim, de imediato. E ela contando um pouco essa história dela, eu me vejo muito, assim, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu já estava no mercado imobiliário, eu trabalhava no polo petroquímico, né? E no setor de RH, numa multinacional, eu amava, enfim. Mas quando eu comecei a trabalhar com meu pai, tipo, para vir me ajudar. E eu fiquei apaixonada por vendas, instantaneamente eu já vim trabalhar com ele. Mas eu tinha uma resistência grande ao fato de eu ser a filha dele, de Afonso. E a palavra resistência é muito mais porque às vezes é difícil. Tem gente que às vezes olha de fora e faz assim, ai, pra você foi muito fácil, né? Ah, você é a filha do dono, isso é muito fácil. E pra mim, eu nem chamava meu pai de pai, tá?
eu chamava ele de Afonso. Eu ia pra reunião, eu fazia Afonso, não sei, Afonso. Tinha muita gente que nem sabia que eu era filha dele. Porque eu queria isso. Sim. Eu queria provar pra mim mesma, hoje eu percebo que pra mim mesma, que eu estava ali por mérito meu. E não só porque eu era filha de Afonso. E pra isso, gente, eu trabalhava. Eu não lembro um final de semana que eu não trabalhei aos 20 e poucos anos, por exemplo. Eu precisei realmente, assim, ter os meus filhos pra começar a entender e ressignificar algumas coisas. Porque até então era todo sábado, todo domingo. Porque eu achava que eu precisava provar para os outros. E, na verdade, eu estava provando para mim. É o que você falou, né? É a segurança que talvez a gente precisa pra gente. Exato. Não é para o outro. Eu cheguei e fui fazer pós-graduação, fiz outros cursos e a gente não precisa do título, né? A gente vai pelo aprendizado, pelo conhecimento. Então, assim, sim, existe esse estigma, né, de que o herdeiro, né? Somos herdeiros, sim, mas também ninguém sabe a responsabilidade que isso tem por trás. Então, o que você falou, né, de dar continuidade. Às vezes você dar continuidade, e eu não desmereço de forma nenhuma o que foi feito até aqui, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho, eu honro muito a história da construção da minha família, da empresa, né, tudo que meu pai e meu tio fizeram. Então, assim, os nossos valores, muito grande. Então, os nossos valores estão dentro da empresa, sabe? A forma como a gente tem os funcionários dentro da empresa, a forma como a gente se coloca no mercado, a forma como a gente apresenta os produtos, a forma como a gente trata todo mundo, assim, né? Especificamente falando você, a equipe de corretagem, a equipe de vendas. Então, você mesma falou, né? Doa quem doer, eu sou muito transparente, então eu me coloco no lugar tanto do vendedor quanto do meu, mas também me coloco no lugar do cliente. Então, assim, somos um triângulo aqui, né? Um triângulo de relações, e isso tem que ser muito, muito amarrado para não ter nada que deslize daquilo que a gente acredita e daquilo que nós praticamos na nossa vida. Então, eu trago muito isso porque a minha vivência foi com a minha família. Então, são os valores que a gente tem incutidos, que estão dentro da empresa. Isso é muito importante. Né? Muito importante. E, assim, perpetuar um legado é uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque você tem a responsabilidade de estar na mesma posição, mas num mercado completamente diferente. Então, no mercado que hoje é muito mais agressivo, no mercado que hoje você tem muitas outras empresas atuando e um nível técnico muito melhor, né? Cada dia uma novidade, cada dia uma nova tecnologia surge e a gente tem que estar, né, buscando. Cada dia uma concorrência também mais acirrada. Exato. E deve existir aquele peso, entre aspas mesmo, mas aquele peso de assim, meu Deus, eu preciso continuar mantendo todo esse padrão ou melhorar por tudo que já foi construído. Você sente esse peso? Não sinto. De verdade, eu não sinto. Eu sinto que eu estou dando o meu melhor. Então, o simples fato de eu ter na minha consciência que eu faço o meu melhor é o máximo que eu consigo fazer. E o meu melhor, ele melhora a cada dia, sabe? Então, assim, eu estou sempre buscando melhorar. Então, se eu tenho isso tranquilo na minha cabeça, eu estou zenha com relação a isso, sabe? Isso se chama maturidade. Essa mulher, eu falo pra vocês que ela é fantástica. É porque, assim, ela me convida pouco para as reuniões, ela só convida Matheus, mas vocês não imaginam, a reunião lá na Segura é com bolinho, é com salgadinho, entendeu? Porque se ela me convidasse mais, mas ela me convida pouco. Ah, tá. Mas... Até nisso ela pensa, porque são os cuidados, e você é muito cuidadosa mesmo, eu acho, com Sim. o outro, com o parceiro, Sim. Isso faz toda a diferença. Mas aí também sou eu, tá? Eu sou muito detalhista, eu sou muito... Aí arquitetura. Aí a arquitetura. Entendeu? Aí é o ser arquiteto dentro de mim que se coloca e se preocupa com os mínimos detalhes, né? Então, a gente agora mesmo teve, né, a implantação de condomínio do Pleno, o nosso último empreendimento, e Thalita, que é a nossa coordenadora, chegou lá e viu
os bem casados que a gente serviu, com as fitinhas combinando com a campanha. Aí tá ali, tá atendendo de Luciana aqui. E a Alexandre da agência, eu ia fazer tudo azul, mas ela queria colorido. Eu falei, poxa, eu faço a campanha toda bonita para o cliente chegar aqui e não interligar, entendeu? Não tem como, tem que ter a conexão. Então, assim, eu acho que é isso, assim, é aquela coisa, é a conexão. E o bolo, ele tem uma história muito forte para mim. Então, até pouco tempo, eu fazia um bolo para cada funcionário no aniversariante do mês. Era um bolo pequeno, eu fazia. Até pouco tempo, era eu que fazia. O bolo, ele tem uma história muito forte para mim, porque minha avó, todo aniversário de alguém da família, minha avó fazia um bolo grande e mandava para o escritório. Então, assim, eu entendo fazer um bolo como uma forma de levar carinho. Então, também até pouco tempo, os bolos das reuniões eram feitos por mim. Hoje eu terceirizo, eu não estou dando conta, mas, assim, até pouco tempo era assim. Entendeu? Perfeito. E é sobre isso mesmo que faz a diferença. Mas eu quero puxar um assunto que eu também vou voltar para a primeira reunião que a gente teve, para você ver como me marcou, viu? Que a gente falou e você conversou muito sobre seu interesse pelo estudo de neurociência, né? Depois por neuroarquitetura, que você chegou a fazer pós-graduação, e por neuromarketing. E é um assunto que me desperta muito interesse, realmente. Eu queria entender um pouco de você. Como é que você começou esse estudo aí nessas áreas e o quanto isso contribuiu principalmente o neuromarketing, né? O que é que traz e o que é que pode estar também ajudando a gente aqui mais na parte comercial. Então, vamos voltar para 2007, que foi quando eu entrei mesmo de vez na construtora, né? E a gente já tinha um arquiteto renomado, que atuava nos projetos da empresa, então eu nunca projetei para a construtora, eu só fiz anos depois, os projetos de interiores de entrega de alguns empreendimentos e nos 3 últimos para cá, a gente já terceirizou isso também, né? Mas, assim, eu comecei a ficar do lado de meu pai, que era o administrativo. Então, eu ficava do lado dele e aí eu fui puxando dele algumas coisas que eu via que sobrecarregavam ele. Então, eu puxei um pouco da publicidade, aos poucos ele foi me entregando, ele via que os meus comentários eram comentários coerentes. Então, aí, meu pai começou a deixar de participar das reuniões, começou a deixar... E assim, meu pai nunca foi aquela pessoa que deixou, né? Ele sempre foi acompanhando e aí vai vendo que dá para pisar e aí ele vai saindo, entendeu? Então, e assim também, eu também nunca fui de tomar atitudes, né? Então, assim, eu sempre cheguei e discutia, eu falei, eu penso isso, olha aqui e tal. Então, assim, e eu sempre gostei de ter argumentos para aquilo, né? Então, aí entra o neuromarketing, aí entra a neurociência, né? Porque tirei um pouco da publicidade, tirei toda a publicidade dele, tirei a conciliação bancária dele, que era algo que ele fazia de noite em casa, fim de semana. Então, assim, eu via que aquilo sobrecarregava ele, eu tirei, eu comecei a fazer. E aí, com a parte da publicidade, eu percebi que a gente não tinha um setor de marketing dentro da empresa implantado, né? E eu só fui me dar conta disso 1 mês atrás, que eu construí isso. Sabe? Então, aquela coisa que a gente também já conversou, da gente não enxergar o que a gente fez, justamente por ter sido algo tão natural, tão orgânico, a gente a gente olha para trás e, poxa, realmente, eu fiz isso. Olha o que eu fiz. Né? Então, assim, e aí eu fui começar a estudar a neurociência. Aí, com a neurociência, eu fui começar a estudar o neuromarketing. E quando eu comecei a estudar isso, não tinha curso aqui em Salvador, não era época de cursos online, não existia ainda. Eu fui para o Rio Grande do Sul estudar com um professor de Portugal, né, na PUC, e aí eu comecei a descobrir novos mestres, novos professores que também estavam trazendo esses conceitos, e aí eu fui estudando, mas já fui por conta própria. Né? Aí já fui eu procurando, buscando. Ainda tudo na neurociência? Tudo na neurociência. O neuromarketing nada mais é do que você aplicar o conceito da neurociência no marketing. Né? Então, aí eu fui ver que já tinha livros disso.
né? Então, aí a gente vem o marketing 4.0, que é tudo voltado para a pessoa, né? Então, tudo isso eu fui acumulando conhecimento e fui aplicando nas minhas peças de publicidade, né? E aí a gente vai introduzindo certos conceitos dentro das nossas campanhas, tanto institucionais quanto comerciais. E nessa brincadeira, eu acabei também entrando no comercial, né? Então, assim, tudo que eu fui fazendo, eu brinco muito, assim, brinco não, né? Eu falo sério, que uma analogia muito forte, assim, é o Conde de Monte Cristo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro, né? Ele está na cela com uma colher cavando um túnel. Ele demorou anos para cavar aquele túnel, bolando o plano de vingança, que não é o meu caso, mas, assim, o meu caso é o meu plano de atuação. Ele passou anos cavando aquele túnel com toda a calma, com toda a paciência, porque ele sabia que tinha um objetivo a chegar, entendeu? Então, assim, eu vou lá com a minha colherzinha estudando um pouco mais a cada dia para seguir o meu caminho, com a segurança de que eu estou dando o meu melhor. E hoje você percebe isso dentro da empresa, assim, você conseguiu aplicar hoje, você consegue aplicar técnicas de neuromarketing que você fala assim, poxa, olha, como isso hoje faz uma diferença para mim? Ah, sim, sim. Principalmente no que diz respeito ao treinamento da equipe de vendas, né? Então, assim, hoje não sou mais eu quem faço o treinamento, já é Thalita, mas até ano passado também era eu que treinava todos os corretores para os nossos produtos e muitas técnicas eu levei para eles, né? Então, assim, a técnica que eu mais adoto é o storytelling, né? Então, hoje, para mim, é uma das mais importantes, porque nada mais importante do que você gerar conexão com aquela pessoa, né? E você só gera conexão quando você tem verdade. Então, assim, você tem que ser verdadeiro, né? E por mais que você não esteja inserido no contexto daquela pessoa, mas você tem que criar alguma conexão com ela, né? E isso é o mais importante. Contar um pouco sobre você consegue se conectar com ele. E com verdade. Né? E com verdade, como você diz, né? Com leveza, que eu fico muito feliz por transmitir isso, que foi uma conquista, né? Não foi tão simples chegar até aí, mas, assim, a conexão, você perceber a reação das pessoas, né? Então, você estar muito mais aberto ao ouvir. Sim. E não o escutar, o ouvir, né? Perceber os sinais, a linguagem corporal, né? Então, assim, isso para mim hoje é o que me traz melhor resultado. E ter de fato interesse no outro, né? Com certeza. Porque às vezes eu acho que falta isso muito nos corretores, assim, você tá enxergando ali aquela pessoa na sua frente e buscando entender de fato o que vai fazer diferença na vida dele. O que ele realmente está precisando. Às vezes a gente consegue enxergar coisa que nem ele ali naquele perceber o que ele realmente está buscando, o que ele precisa, que de fato vai fazer diferença na vida dele. Exato. E isso a gente pode proporcionar, né? Pode, mas, assim, a questão é que a gente também já conversou sobre isso, né? O corretor, ele tem aquele afã de vender na hora que o cliente senta na mesa. Então, uma jornada de compra hoje, nossa, pelo menos em média, é de 3 a 5 meses. Então, raramente o cliente vai se sentar à mesa e comprar naquela hora ali, não vai. Então, assim, você tem que criar uma conexão com aquele cliente para você não perder ele nesses 5 meses, né? Senão ele vai procurar outro. Porque, na verdade, o cliente, o ser humano, ele quer ser acolhido. Sim. Então, o corretor quer ser acolhido pelo líder dele, né? Para entender o processo que ele está passando com aquele cliente, com aquela venda que está se arrastando. Mas o cliente também quer ser acolhido. Sim. O cliente também quer se sentir, né, amparado. É aquela coisa, é uma decisão que, em média, o ser humano vive de 4 a 5 residências, tem 4 a 5 residências pela vida, né, durante toda a vida dele. E está reduzindo esse número até, né? Então, está sendo mais difícil as pessoas mudarem de imóvel, né? Então, assim, às vezes você vai vender o apartamento para uma pessoa que vai estar lá a vida toda.
e não vai sair dali. É o que eu falo, assim, o corretor de imóveis, ele vai ser sempre lembrado pelo cliente, assim, se você está vendendo para ele um apartamento, né, para a vida dele, ele vai, depois, gente, de 10, 15 anos, ele vai lembrar, falar assim, pô, quem me vendeu foi... Ele vai não lembrar do nome, mas ele vai se recordar de você, né, pode ser por uma situação positiva ou negativa, mas ele vai se lembrar de você, então, faça com que isso seja uma memória positiva, né, porque ele volta. E aquele cliente, quantas situações, né, eu já vivi de clientes se tornarem realmente pessoas amigas, próximas e que depois de muitos anos retornam. E eu acho que é um pouco sobre isso. O corretor, ele tem que ser um pouco de psicólogo. Eu falo assim, você quer se diferenciar, estude o comportamento humano. Com certeza. Entenda um pouco sobre o que está dentro de todos nós, né? Porque eu acho que meus quase 20 anos de terapia... desculpa, é porque eu sou ariana, né? Então a culpa não é minha, porque eu sou Áries com ascendência em Áries. Então, entendi, a culpa não é sua. A culpa não é de quando seus eu pais. nasci, a lua estava posicionada e aí deu tilt. Então a pessoa que é Áries com ascendência em Áries, vocês percebem que ela precisa de uma ajuda aí. Entendeu? Lógico, todo mundo precisa, né? Vamos combinar. Ela precisa desde cedo. Então, realmente, assim, muitos anos que eu faço terapia, mas que hoje eu percebo que o quanto é fundamental para eu ter esse olhar sobre o outro, sabe? Esse olhar o tempo inteiro, eu acho que é de empatia, o tempo inteiro de perceber que esse movimento, eu acho que a gente tem que fazer o tempo todo. E você se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar do incorporador, né? Porque a dificuldade é muito difícil para o corretor, não é uma profissão fácil, você sabe, mas é tão difícil para o incorporador também, que está ali com a responsabilidade gigantesca na mão, né? Os resultados cada vez mais apertados, e às vezes tem muito corretor que só pensa assim, ali, é fácil para ele. E exato. Não é, então... Exato, porque assim, todo mundo sabe o preço que está na tabela, mas ninguém sabe o custo que está ali, entende? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo muito, né? Aí o corretor, o coordenador, no caso, vamos dar um desconto? Eu falei, tá, eu vou te dar a minha folha de pagamento para pagar, você quer? Aí ele dá uma segurada, entendeu? Porque, assim... é uma empresa que é uma indústria, né? Hoje a construção civil, ela talvez seja a indústria que mais movimenta o mercado de trabalho. Então, não tem como você não se preocupar, né? E aí eu nem vou dizer se preocupar, não tem como você não se ocupar dessa responsabilidade. Assumir que você tem essa carga de responsabilidade, né? Porque diretamente a gente tem os operários e indiretamente a gente tem uma indústria muito grande por trás. É uma escala muito grande, né? Então, é um mercado que movimenta muito o Brasil. Entendi. E vamos falar um pouquinho, porque não tem como deixar de falar, Luciana, mulher, mãe de 3 filhos, 3, casal de gêmeos, né? E o mais velho, primeiro foi Pedro, né? Felipe. Não, Felipe, que é o mais velho. Pedro e depois veio... Pedro e Luísa. Como é equilibrá-lo? Como é que equilibrar isso tudo? Você já conseguiu me contar aí essa fórmula? Já passa aqui. Vou vender. Peguem o caderno, vou anotar. Thaís, eu até publiquei essa semana nos meus stories que eu já quebrei um monte de prato. Eu já decidi que é poético, o som do prato caindo e quebrando é poético, sabe? Não, mas assim, nem jogar o prato cai, entendeu? O prato tá caindo. Já me cobrei muito, já quis ser a Mulher Maravilha, já quis ser aquela mulher que dava conta de tudo, já dei conta de tudo às custas da minha saúde física e mental. Então, assim, hoje eu entendo que não dá para dar conta de tudo, mas eu faço de novo o meu melhor, né? Então, assim, não vou botar meus filhos para dormir hoje. Antes de entrar aqui, eu liguei e pedi para minha mãe, bota eles para verem a lua tá cheia, sabe? Diz a eles que fui eu que falei, né? Porque fica aquela memória deles na cabeça. Então, uma coisa que eu faço questão, eu levo e pego na escola todos os dias. Luciana, você precisa fazer isso? Não, eu tenho apoio. Mas eu decido, porque é um dos poucos momentos que eu tenho sozinha com eles durante o dia. Então, a gente tem nossas brincadeiras no carro, tem as conversas sérias, tem as conversas descontraídas, mas é um dos poucos momentos só nós 4, sabe? Então, assim,
Eu tiro um dia, saio só com um, né? Porque também cada um, apesar de ter o mesmo pai, a mesma mãe, tem o seu interesse, tem a sua forma de agir, quer conversar comigo de uma forma sobre um assunto que não quer que o outro ouça. Então, assim, hoje eu fui em casa, cheguei em casa, fui na portaria andando para pegar uma encomenda. Felipe passou a manhã inteira em casa, aí ele veio comigo. Não, mamãe, eu vou só para te acompanhar, eu passei a manhã inteira sozinho. Falou, vamos até a portaria andando, sabe? E ele veio conversando umas coisinhas dele e tal. Então, não dá para ter tudo na vida. E eu achei interessante, você falou uma coisa, eu estava vendo outro dia um vídeo de Ingrid Guimarães, e ela falando isso, a gente veio de uma geração que ensinou pra gente, né, que a gente tinha que dar conta de tudo. Mas foi ela mesma que eu postei. Foi ela mesma. Ela ia falando sobre isso, a gente aprendeu isso, é verdade, isso aconteceu comigo, assim, eu acreditava, eu com 20 anos, eu era insuportável por isso, porque eu acreditava, era aquela questão muito assim, sou mulher, eu posso tudo, eu vou dar conta de tudo. Então, eu fui muito formatada para mim, eu mesma, eu que construí isso na minha cabeça. Entendi. Provavelmente a sociedade também formatou isso, mas eu não tinha essa exigência de dentro de casa, sabe? Muito pelo contrário. Então, eu tinha pais que me exigiam, me cobravam nada, sabe? Até porque eles já sabiam que me cobravam muito. E eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que. E essa tinha que ficou muitos anos na minha vida, assim, até eu perceber que a fase que eu tô hoje, eu não tenho que nada. Eu tenho que fazer o que eu consigo fazer. Exato. E é o que você falou sobre dar o seu melhor. E é meio libertador isso, sabe? Muito! Assim, ufa, porque senão a gente pira, assim. E eu já cheguei nesse momento muitas vezes, assim, de quase pirar ou de pirar, de perceber que, porque é muito cansativo também perceber que não dá conta. Então, ou você... Já é um cansaço mental, né? Um cansaço mental. A cobrança que você não... A sua autocobrança, eu acho que a pior cobrança é a autocobrança. Né? Porque, assim, meu marido nunca me cobrou. Meus pais, da mesma forma que você, não me lembro de ter sido cobrada. Eu sempre tive um nível de autoexigência muito, muito elevado. Né? Então, por isso que eu digo, né? Se para mim tá bom, tá bom. Porque... se eu me convenço de que tá bom e não é vaidade minha, não, sabe? É porque realmente, para eu dizer aqui chega, aqui é o meu limite, é porque realmente chegou, entendeu? Então, assim, chegou para mim o meu limite de achar que eu vou dar conta de tudo, entende? Então, como eu disse, né? Eu já cheguei a trabalhar 16, 18 horas por dia e eu era feliz. Eu era feliz, entendeu? Agora, eu tinha 20 anos quase a menos, né, Thaís? Então, assim, o ritmo é outro, né? Então... E as prioridades são outras. Eu não tinha filhos, eu não tinha filhos, era só Paulo e eu. Paulo viajava mais do que ficava em casa na época, com o trabalho dele. Então, assim, eu acho até que era uma forma de eu não ficar tão sozinha, sabe? Apesar de que eu estava sempre com os meus pais nessa época, mas, enfim... depois que Felipe nasceu, eu desacelerei um pouco, mas ainda não desacelerei tanto. Eu desacelerei quando Luiz e Pedro nasceram. E aí, mais ainda até depois que Pedro adoeceu, né? Teve aquele probleminha, e aí eu parei... Cai a ficha mesmo. Aí eu olhei assim, eu falo, olha, de que adianta? Né? Pra quê? Pra que tudo isso? Né? Então, assim, não vale a pena. Né? Então, vamos aqui equilibrar alguns pratos, sim, e outros a gente vai deixar cair. Né? Então, aquele prato que eu tinha, por exemplo, da minha rotina matinal, essa eu sinto um pouco de falta, mas assim, eu não dou conta mais. Eu não dou conta de sair daqui, ir para a minha aula, chegar em casa 10 horas da noite, daqui que eu consiga dormir, eu vou chegar, acordar 4h30, assim, 4h30 da manhã, que era a hora que eu acordava, eu não consigo mais. Você vai para aula depois? Vou. Você está fazendo aula de quê? Não estou falando assim. Não, mas aí eu estudo espiritual. Eu vou para o centro, eu vou estudar. Tá. E aí... que é extremamente importante. Importantíssimo, também. É a minha paz. É. Eu sou espírita, então assim, eu tenho aula lá no centro espírita. E aí... eu não vou acordar amanhã, 4h30 da manhã, como eu acordava.
sabe? Fazer minha meditação, fazer minha leitura, fazer minha caminhada, para quando os meninos acordarem eu já estar pronta, vestida, com o café deles feito. Eu não consigo mais, eu não tenho mais pique para isso. Sobre isso. Pois é, entendeu? Mas é bom, tá? Fazia bem. Eu era feliz nessa época, mas assim, eu não dormia tarde como eu durmo hoje nessa época, né? Eu brinco que eu dormia no horário de criança, porque eu botava isso para dormir, às vezes eu dormia junto. Então, assim, não, esses pratos eu comecei a quebrar mesmo, sabe? Então, assim, e também com os meus filhos. Eu não carrego culpa, sabe? Então, assim, eu sento e converso. Olha, hoje não dá. Hoje eu preciso fazer dessa forma. Mas já teve dia que eu peguei a minha agenda, tranquei, porque era o dia deles. Então, assim, estou disponível no celular, mas hoje eu estou com eles, entendeu? Porque não tem como. Eu acho que o grande desafio do mundo hoje é isso. A gente conseguir desafiar, desculpa, a gente conseguir equilibrar mesmo todos os âmbitos aí, tudo que é importante pra gente. E pra mulher ainda tem esse peso, porque a maternidade, ela sempre... Podem falar o que quiserem, tá? Mas mãe. Pra gente acaba... Sim, o peso maior é com a mãe. Eles precisam de uma atenção maior da gente. É a gente que fica lá, como eu fiquei ontem até tarde, comprando a roupa do Halloween. Sim. Então, assim, acaba sendo mesmo. O pai é pai? Sim, pai é pai. Mas a criança que tem a oportunidade de ter a mãe do lado, ela demanda muito mais da mãe do que do pai. Isso. Então, a gente viajou recente com os meninos, o próprio Paulo virou e falou: eu não aguento mais ouvir falar mamãe. Em um minuto, outro dia na hora do almoço, eu contei 48 mamães, eu parei de contar. Então, assim, faz parte, poxa, faz parte, é uma escolha. Eu digo que a maternidade é a minha grande realização nessa vida, né? Então, modéstia à parte, eu acho que eu faço bem feito, dentro das minhas limitações e das minhas possibilidades. Não sou a melhor mãe do mundo, mas eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Não sou a melhor empresária do mundo, mas eu sou a melhor que eu posso ser. Entende? Então, eu acho que é exatamente isso. É sobre isso. Sabe? Agora, é não ser negligente. Eu sou a melhor que eu posso ser e fazer de qualquer jeito. Não. Eu realmente faço o melhor que eu consigo e que eu posso. Né? Então, eu acho, da mesma forma, no meu casamento, na minha relação com os meus pais, na minha relação com os meus amigos. Então, eu faço o melhor que eu posso. E é sobre isso mesmo. Mas vamos falar um pouquinho da Construtora Segura, dos planos aí para o mercado 2025, já aí na porta, não tem jeito, já estamos no último trimestre. Vocês acabaram de entregar aí um empreendimento que ficou lindíssimo, que foi o Pleno Itaigara. Um empreendimento aí diferente, né, de tudo que a gente tem ali na região. Um quarto e sala super amplo, né, moderno, com rooftop lindo, com uma vista incrível. E me conta um pouquinho, Lu, como é que tá essa fase aí da empresa e como é que vocês estão vendo o mercado imobiliário para 2025? Então, é isso, né? A gente implantou agora o condomínio do Pleno, acabamos de receber o habite e a averbação também no cartório, em primeira mão, estou dizendo aqui. E, como é que se diz? A gente já... Sim, temos projetos para 2025, né? Estamos aí no forno. Né? Você já teve acesso. Vamos tentar lançar o quanto antes, provavelmente carnaval, né? Passar carnaval, porque antes disso não dá para... Não é estrategicamente inteligente lançar. Mas, assim, o projeto está muito bom mesmo. Né? Eu vou dizer que ele está correspondente ao Pleno na região dele, né? Porque o Pleno, como você disse, né? Ele se destaca na região. De quem foi o projeto do Pleno? Arnaldo Mariano, com a parte de interiores de Caio Caldas. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com os dois arquitetos no mesmo projeto. Então, Caio ele já entrou na área, no momento do arquitetônico. Sim. Né? Então, Caio ele não veio depois. Então, ele trabalhou junto e foi uma construção.
E você já foi lá, você já conferiu o resultado, ele realmente ficou muito bonito, né? Ainda tem poucas unidades aí à venda, mas vale a pena conferir, assim, a gente está falando de um quarto-sala de 45 metros, sendo que cada apartamento tem uma vaga de garagem, que né? Então, isso é um grande diferencial no mercado hoje. Ele tem gás na cozinha, porque ele tem ventilação cruzada, que também é um grande diferencial hoje. Né? Então, assim, ele é um produto diferenciado. Uma região que hoje a gente sabe que é extremamente completa, serviço de todos os tipos, assim, na porta de casa. Isso é verdade, né? O Itaigara, ele é um bairro que ele é muito completo. Dá para fazer tudo andando ali, né, na região dele. Então, assim, ele é um produto muito bem localizado, que é o que a gente sempre prima. Os nossos produtos, eles sempre estão, né? A prioridade para lançar é a localização. Então, os nossos terrenos sempre são muito bem localizados, historicamente. E o BRT está na porta dele agora, né? Ele tem um ponto do BRT ali, bem na portinha. E ele está numa rua sem saída, né? Sim. Numa rua fechada, sem saída. Então, muito tranquila. Muito, muito tranquila a região ali. E o projeto, assim, ficou muito bonito. Ficou. Ele realmente eu posso falar porque não foi eu que fiz. Mas ele é um prédio muito bonito mesmo. As áreas comuns ficaram também. O projeto em si dele ficou muito, muito clean, né? Muito, muito leve. Né? E a gente está com o público desde idosos a primeira moradia, assim, jovem, sabe? Então, eu achei muito bacana, até foi um casal de idosos, uma das últimas compras, eles compraram 2 apartamentos e vão juntar, assim, achei muito bacana. Que legal. Sabe? Eu tive a oportunidade de assinar o contrato com uma cliente, que foi a primeira compra dela, já é uma pessoa mais velha, mas é o primeiro imóvel próprio dela, assim, né? Ela vem de uma família muito humilde e ela construiu essa história dela e foi uma assinatura que eu pude participar e foi muito bacana ouvir a história, foi muito legal. E vou te contar, bacana isso, é a gente perceber assim, esse brilho nos olhos e eu tenho certeza disso, é o que faz a diferença. Né? O que faz você conseguir ter o sucesso que você tem, você está conseguindo perpetuar e honrar o nome da sua família, da sua empresa, né? Por isso, por ver o valor que tem cada gesto desse, olhar para o cliente como cada um como um que é. E isso é o que faz todo o diferencial. Por isso que ela sabe que eu sou encantada por ela. Obrigada, viu, Lu? Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada. Se deixar assim, eu fico aqui horas e horas conversando com a Luciana, porque quando a gente se encontra é assim, a gente fica futricando o dia todo, se deixar, porque realmente assim, é uma pessoa que eu tenho muita identificação e admiração. É recíproco. Obrigada, viu? Obrigada a você. Boa sorte aí nesse próximo lançamento que eu já tô aí colada de olho. Mas e que vocês continuem aí com esse sucesso. Obrigada. Que assim seja, né? Então é isso, gente. Acabamos mais um episódio do A Casa é Sua. Para você que é um amante do mercado imobiliário, assim como eu, você já sabe, né? Encaminhe esse episódio para seus colegas, para corretores, para pessoas que, assim como nós, adoramos o mercado imobiliário, acompanhamos e sabemos a importância que é a gente estar ouvindo histórias, aprendendo e cada vez mais fortalecendo o nosso mercado imobiliário. Então, tchau e até a próxima.